Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. Muitas vezes a Bíblia nos traz relatos que, lidos e interpretados literalmente, parecem não fazer sentido. Como saber quando a Bíblia está realmente apresentando uma realidade e quando está meramente descrevendo a realidade? O problema aqui é a linguagem figurada. Todos conhecemos as figuras de linguagem. É provável que você já as tenha usado ou escutado alguém falar no sentido figurado. Por exemplo, eu morri de vergonha. Ele está zangado como um cão raivoso. Não abre o bico para falar nada. Os escritores e personagens bíblicos não eram diferentes. Eles descreviam certas coisas com imagens vívidas e peculiares. Davi, por exemplo, diz que a pessoa que medita na palavra de Deus será como árvore plantada junto a ribeiros, mas o ímpio seca como a palha. Jesus chamou Herodes de raposa e os fariseus de sepulcros caiados. Paulo chamou os falsos mestres de cães. É claro que a linguagem figurada na Bíblia pode ser muito mais elaborada e ir além da palavra falada, em lições de objeto gráfico. Deus disse a Oséias que se casasse com uma mulher adúltera como símbolo do amor fiel de Deus pelo seu povo e da infidelidade deles para com Deus. No livro de Apocalipse, nos deparamos com uma linguagem bastante incomum. Ele vê um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, e também uma besta se levantando do mar com 10 chifres e 7 cabeças. Estas coisas contribuem para deixar a leitura bem interessante. Mas como interpretá-las? O que elas significam? Como saber quando ler a Bíblia de forma literal e quando de forma figurada? Vou falar neste post sobre 10 princípios de como entender a linguagem figurada. Mas antes vamos ver a diferença entre o que é literal e o que é figurativo. Se você ler Gênesis 49 e vir Judá como um filhote de leão, ou Benjamim como um lobo incontrolável, então é melhor consultar um bom psiquiatra. Quando falamos em interpretação literal, queremos dizer que aceitamos a linguagem em seu uso normal, aceitando o seu significado normal da maneira como as pessoas realmente se comunicam. Desta forma, quando Jesus diz para dar a César o que é de César, não precisamos procurar um significado escondido no texto ou uma interpretação mais elaborada. Está claro que ele está falando sobre o pagamento de impostos. Assim como ao chamar Herodes de raposa, ele está falando figuradamente, comparando Herodes a uma criatura astuciosa e perigosa como este animal. O que acontece quando o senso claro não fica tão claro assim? Há regras que governam quando devemos interpretar expressões bizarras figuradamente e quando devemos tomá-las literalmente? Bem, talvez não haja meios à prova de erros, mas eis aqui 10 princípios que podem nos ajudar a evitá-los. Use o sentido literal, a menos que haja uma boa razão para não fazê-lo. Ao ler a Bíblia, temos que assumir que os escritores eram pessoas normais e racionais que se comunicavam das mesmas maneiras básicas que nós. Muitas vezes as pessoas tendem a espiritualizar o texto, tentando fazê-lo dizer tudo, menos o que realmente diz. Por exemplo, o livro dos Cânticos usa uma linguagem poética e simbólica, que celebra o amor que existe entre um homem e uma mulher no casamento, mas figuradamente, muitos entendem o livro como uma representação de Cristo e a Igreja. Use o sentido figurado quando a passagem indicar que assim se deve fazer. Algumas passagens já deixam claro o uso de linguagem figurada. Por exemplo, quando você se deparar com um sonho ou visão, pode esperar encontrar a linguagem simbólica, porque está usando a linguagem dos sonhos. Veja, por exemplo, o sonho de Faraó no Egito em Gênesis capítulo 37. Use o sentido figurado se o sentido literal for impossível ou absurdo. Aqui, precisamos de bom senso e uma mente iluminada pelo Espírito. Deus não se esconde em misticismo impenetrável. Quando Ele quer dizer algo, Ele diz. Ele não confunde. Por outro lado, Ele também usa de simbolismo para mostrar o seu objetivo. Mas mesmo assim, Ele espera que leiamos como símbolos, não como absurdos. Veja, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, verso 16, onde diz que de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Você não pode interpretar de forma literal, a não ser que você veja Jesus como um engolidor de espadas.
É preciso ver o contexto e pesquisar bem o texto e semelhantes para ver o que significa. Se você ler Hebreus capítulo 4, versículo 12, verá que a palavra é comparada a uma espada de dois gumes. Com base nisso, podemos dizer que a imagem de Apocalipse 1,16 se refere a Cristo e à palavra. No entanto, se estudarmos os termos, verá que há vários tipos de espada. Espadas curtas, como a de Hebreus 4,12, e espadas mais longas, como símbolo de vitória e julgamento. Veja como se encaixa com o tema e imagens de Apocalipse. Portanto, a linguagem figurada pode ser tanto descritiva quanto precisa. Use o sentido figurado se um significado literal envolver algo imoral. Por exemplo, em João capítulo 6, versos 53 a 55, Jesus diz que aquele que comer sua carne e beber o seu sangue tem a vida eterna. Será que Jesus estava ensinando o canibalismo? É claro que não, pois isso iria contra a lei de Deus. Porém, muitos são os que ficam confusos com passagens assim. Mas Jesus estava falando de modo figurado. Deus nunca irá pedir para fazermos algo que irá contrariar a sua palavra. Use sentido figurado se a expressão for obviamente uma figura de linguagem. O texto bíblico frequentemente faz notar o seu uso de figuras de linguagem. As símiles, por exemplo, usam palavras como para fazer comparações. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Provérbios capítulo 11, verso 22. A Bíblia usa outras figuras de linguagem que somente faz sentido quando lidas figuradamente. Quando Isaías diz que a lua se envergonhará e o sol se confundirá em Isaías capítulo 24, verso 23, fica claro essa personificação. Use o sentido figurado se uma interpretação literal contraria o contexto e a esfera de ação da passagem. No livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 1 a 5, lemos sobre o leão da tribo de Judá. Seria essa uma descrição de um animal literal? Se olhar o contexto, verá que isso não faz o menor sentido. O escritor está usando de forma comparativa um título que é dado ao Messias. Sendo assim, precisamos determinar o que tal título representa e por que o escritor o usa. Um de seus melhores guias, neste caso, é o contexto. Use o sentido figurado se uma interpretação literal contraria o caráter geral e o estilo do livro. Esta é uma extensão do princípio anterior. Lembre-se, o contexto de qualquer versículo é o parágrafo, a seção e, finalmente, o livro do qual é parte. Este princípio se aplica principalmente a dois tipos de literatura, profecia e poesia. Por exemplo, quando o salmista diz: "À sombra de tuas asas eu canto jubiloso", isso não significa que Deus tenha asas como um pássaro, mas que ele protege seus filhos assim como o pássaro faz com seus filhotes. Veja que esta linguagem se encaixa perfeitamente no estilo literário do livro de Salmos, que é poesia. Use o sentido figurado se uma interpretação literal contraria o plano e propósito do autor. Novamente, o contexto é crucial. Você já viu alguém fazendo uso de um versículo que soa plausível sozinho, mas no contexto perde o seu significado? Por isso, é importante olhar o quadro todo e não de forma isolada para ver se o texto se encaixa. Por exemplo, em Salmo 1, verso 3, diz que tudo quanto faz será bem-sucedido. De forma isolada, você pode interpretar isso como conquista de bens materiais, mas no contexto verá que ele descreve a qualidade do fim de uma pessoa que anda com Deus e não a quantidade de bênçãos que desfruta. Use sentido figurado se uma interpretação literal envolve uma contradição de outras partes da Bíblia. O maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Já aprendemos que ela é um conjunto de livros unificados na sua mensagem. Embora algumas vezes nos apresente paradoxos, nunca nos confunde com contradições. Quando Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ele não estava dizendo que não há salvação para os ricos. Se olhar outras passagens, verá que é uma questão de confiança. Pela comparação da Bíblia com a Bíblia, podemos estabelecer uma perspectiva correta do texto. Use sentido figurado
se é uma interpretação literal, envolve uma contradição doutrinária. Isso está relacionado com um ponto anterior. Precisamos ser consistentes em nossa interpretação da Bíblia e nos sistemas de fé que construímos usando a Bíblia. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo nos adverte que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Uma linguagem bastante severa que pode levar a erros de interpretação em relação à salvação, e isto pode levar a uma contradição em relação à doutrina da segurança eterna. Além do mais, Paulo nos encoraja a ler esta passagem em seu contexto figuradamente. Sendo assim, uma interpretação literal não faz sentido. Veja que há muita informação sobre o uso do sentido literal e figurado. Atente para cada um destes princípios para que você evite erros na interpretação da Bíblia.